Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre acontecimentos, né? Experiências da nossa vida. Ontem eu tive consulta com o oftalmo e encontrei uma amiga. E durante a espera a gente sempre encontra alguém, né, para conversar, alguém quer falar. E tinha uma senhora que ela estava falando sobre a espera, né, do psicólogo, né, que ela já está aguardando, ela está na fila de espera já há um ano e ainda não, né, não saiu a vaga ainda. E ela estava explicando sobre a necessidade, porque hoje em dia as pessoas elas estão fechadas no mundo virtual, o qual ela não gosta, ela não tem conhecimento e ela não gosta. E aí ela estava falando como é difícil, né, hoje em dia, você conseguir se comunicar com as pessoas ou que as pessoas tenham tempo para te ouvir ou paciência, né, para ouvir o seu desabafo, para querer conversar, dialogar, compartilhar com você experiências, né? As pessoas vivem no mundo dela, no mundo que de correria, de desespero, de aflição, de preocupações, e não é mais como antigamente que tinha ali, né, mesmo trabalhando-se muito na correria do dia a dia, porque, né, todo mundo sempre vive correndo, trabalhando, né? É assim que a gente é a nossa vida, né? O nosso dia a dia. Mas mesmo assim se encontrava assim um tempo, um dia da semana ao menos para que fosse feito ali um encontro, uma visita, né? E tomar um chazinho, um café e compartilhar com a pessoa ali de confiança, com um amigo, um familiar, suas experiências, suas preocupações, né? Os seus problemas. Era uma forma de desabafar, né, de ter ali uma pessoa próxima. E hoje em dia já não é assim, as pessoas correm muito, as pessoas, elas não têm realmente um tempo ou não se programam para que tenham esse tempo, né? E quando tem esse tempo, é apenas para falar do seu próprio problema, da sua própria vida, né? São poucas as pessoas que têm disponibilidade, paciência e boa vontade ou até mesmo tempo para ouvir o problema do outro, né? Porque hoje em dia todo mundo tem problema, então muitos se fecham no seu próprio mundo onde tem que resolver e não quer saber do problema do outro. E aí ela foi chamada, né? E eu continuei conversando com essa amiga e nós estávamos lembrando da nossa infância, do tempo dos nossos pais, nossos avós. E eu lembrei que teve uma época na minha vida de muita correria, né, devido a problemas de saúde da minha avó, do meu pai. E eu tinha os meus filhos pequenos e eu tinha que me virar em mil, né? Eu tinha que dar conta da minha casa, eu tinha que cuidar dos meus filhos, mas também eu tinha que ter um tempo pro meu pai, pra minha avó, né? Mas eu não tinha tempo e não tinha com quem desabafar. Então eu ganhei um diário. Eu lembro que era um diário, era escrito Diário de Bruxa, né? De bruxinha. Era uma personagem, era muito fofinha, era uma menininha que ela se vestia de bruxinha. E tinha vários adesivos e tudo, mas eu não tinha o hábito, nunca tive o hábito de escrever diário, né? Só que eu fiquei olhando para aquele diário e eu fiquei pensando, por que eu não desabafo com ela, né? Com a personagem. Tinha perguntas naquele diário. Então eu criei uma espécie de um diário
terapêutico. E onde eu tinha o encontro do meu eu com eu mesma, sabe? Não é fácil. Então, eu colocava ali, eu anotava tópicos, né? Eu listava tudo assim, tudo aquilo que me incomodava, ou acontecimentos. Vou dar um exemplo. Hoje, eu coloquei da seguinte forma, um exemplo, né? Hoje eu estou me sentindo só. Por que eu estou me sentindo só? Se a minha família é tão grande, se eu tenho muitas pessoas ao meu redor. E aí, eu anotei tudo que estava me incomodando em tópicos, tá? Tô me sentindo chateada, frustrada. E aí, depois, eu ai, gente. Eu reservei um tempo onde eu fui ler esses tópicos, tá? Então, eu vou dar um exemplo, né? Aí eu fui ler. Estou me sentindo só, mesmo tendo tantas pessoas, né, ao meu redor. Por que esse sentimento? Escrevendo, tá, pessoal? Eu escrevia, por que estou tendo esse sentimento? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tenho várias anotações. Aqui é o meu bullet journal, né? Então, aqui eu faço registro, né, da minha vida também, o meu dia a dia, né? Então, assim, eu coloquei lá da seguinte forma. Por que eu me sinto só? Eu tenho muitas pessoas ao meu redor. Quem são essas pessoas? Escrevia, fazia a pergunta: quem são essas pessoas que estão ao meu redor? Mesmo tendo essas pessoas ao meu redor, por que eu me sinto só? Né? Quem são essas pessoas? O que elas trazem, né, para mim? O que elas somam em minha vida? Porque mesmo próxima de mim, essas pessoas me dão a sensação de que não estão presentes. O que posso fazer para melhorar esse sentimento? Aí depois eu escrevia, eu ia lendo essas perguntas e eu fazia da seguinte forma. Eu deixei anotado aqui para facilitar, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo. Aí eu escrevia tudo depois de me questionar, né? Depois de fazer as perguntas, como se fosse uma outra pessoa, sabe? É como se fosse uma outra pessoa me questionando. Fazia da seguinte forma, de como eu falei para vocês, mas eu colocava. Eu lia como se a pessoa tivesse mandado aquele questionário para mim, sabe? Por que eu fazia isso? Eu fazia dessa forma porque, se a gente for analisar, é sempre mais fácil a gente encontrar soluções para o problema que não é nosso. Porque é muito mais difícil a gente entender o problema e encontrar soluções, né, no caso, para aqueles problemas que são nossos, onde estamos envolvidos. É mais fácil quando você vê que não é seu. É estranho, né, falar assim. Mas se a gente parar para pensar, é dessa forma. Pode observar, tenta. Vamos tentar fazer esse exercício junto. Porque quando uma pessoa fala para você, olha, aconteceu um tal problema,
Na hora pode ser que você não encontre a solução, você não veja ali. Mas aí depois você para, você pensa, poxa, mas seria tão fácil se ela fizesse dessa forma, se ela tivesse essa atitude, ou se ela tomasse, né, essa iniciativa, se ela fizesse, buscasse, fosse por esse caminho, seria muito mais fácil. Não é assim? É mais fácil. Então, dessa forma, eu ia tentando, porque era muito difícil, né? Um psicólogo, um terapeuta, é caro. Lembrando, pessoal, nunca deixe de procurar um especialista, um profissional da área. É muito importante, um psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Eles estudam para isso. Mesmo criando um diário terapêutico, há necessidade de procurar um especialista, tá? Porque o diário é uma forma de você desabafar, uma forma de você pôr para fora e também você ter ali registrado os acontecimentos e até fica mais fácil para que você leve para esses profissionais ali, né? Eles vão poder te ajudar, porque tem muita coisa que às vezes acontece e a gente deixa escapar, né? A gente não se recorda de umas coisas mínimas que pode fazer uma diferença na hora de um tratamento, de um auxílio, né? Porque a gente precisa, a gente temos essa necessidade, nós temos essa necessidade, né? De ter, de se comunicar, de conversar, desabafar, dialogar, mas como não temos, nós procuramos algum tipo de solução. E essa é uma solução legal, uma solução bacana. É difícil no início, mas tudo na vida da gente é prática. É criar hábitos, né? Nós temos que criar hábitos, temos que nos adaptar à nossa atual situação, à nossa atual realidade, aquilo que a gente vive no dia a dia. E essa é uma forma. Por que não? Né? Então, muitas vezes as pessoas me encontravam e me questionavam: nossa, Graça, você vive sorrindo, você brinca, parece que você não tem problema nenhum. Gente, eu tinha muitos problemas. Não queiram nem saber o quanto. Como todo mundo. Só que eu deixava os meus problemas naquele caderninho, naquele diário, né, no meu diário terapêutico, onde eu conversava e dialogava comigo mesma e procurava soluções para encontrar uma saída e resolução para o meu problema, sem incomodar os outros. Gente, teve uma época que eu parei, tá? E aí teve um acontecimento que não foi nada agradável. Eu desabafei com uma pessoa que eu considerava muito, tá? É um problema pessoal, sem nenhum problema, só que assim, quando você desabafa, se você tá contando para aquela pessoa, é porque você não quer contar para outras pessoas, porque se você quiser contar para outras pessoas, você vem aqui né, na internet, né, no YouTube, nas redes sociais, você faz um desabafo e chega a várias pessoas. Eu comentei com aquela pessoa e pedi sigilo, segredo, né? Só que a pessoa, quando ela teve um problema, numa reunião de amigos, ao invés dela falar do problema dela, ela colocou o meu problema. Ela expôs o meu problema. Me importo? Gente, eu não me importaria sendo que se o problema só fosse meu, se tivesse apenas eu nesse problema, mas envolve outra pessoa. E a pessoa não estava presente. Então, assim, eu acho muito errado comentar ou falar sobre a pessoa se ela não está presente, né? Em se tratando de um problema, né? Onde pode gerar aí né? Então, ali eu parei para analisar e eu fiquei pensando, poxa, que falta fez meu caderninho?
o meu diário, né, terapêutico. Se eu tivesse comentado com ele, isso não teria acontecido. Sim. Aí falar assim, ai, mas a gente tem que confiar nas pessoas. Sim, temos que confiar nas pessoas. Mas tem algumas coisas que é melhor a gente confiar apenas em si próprio. Entende? Quando se trata de outras pessoas envolvidas, o ideal é que ou você comente apenas com a pessoa que está envolvida, ou você comente consigo próprio. No caso, com um diário terapêutico, né? A gente evita muitos problemas. Por quê? O comentário dela gerou ali uma situação constrangedora, né? Porque gerou várias opiniões e no caso as pessoas viram como que eu vou dizer, uma indelicadeza da parte dela ter feito comentário, né? As pessoas na frente dela mesmo disseram: você não deveria ter confiado em contar isso para ela. Então ela mesma acabou gerando para si própria uma situação lamentável, né? Onde as pessoas ali tiraram a conclusão de que não podem confiar nela. Triste. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala e como a gente fala. Então, por esse motivo, eu tô dando essa dica do caderninho, um diário, pode ser um caderno, uma agenda, um planner, um bullet journal, um caderno comum, né? Eu tenho aqui um caderninho que eu anoto o que for, gente, um diário, seja o que for. Tentem fazer esse exercício e ver como. É claro que não vai ser um dia, dois, pode demorar um tempo, mas tenta. Aí falar, não tenho tempo. A gente tem que ter tempo para nós mesmos. Gente, eu falo isso por experiência própria. Eu sempre coloquei tudo à frente de mim mesma, do meu momento, do meu tempo. Eu sempre dizia para mim mesmo, hoje não dá. Ai, hoje eu não posso fazer isso porque eu tenho tantas coisas para fazer. E hoje em dia eu não estou podendo fazer quase nada. Teve a cirurgia, eu não pude fazer, eu tinha que ter ali, ou seja, se não para pelo amor, para pela dor. Então a gente tem sim que achar um tempo para nós. Temos que nos cuidar mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Há necessidade de que a gente encontre esse tempo para que possamos nos encontrar, para que a nossa mente consiga respirar, para que tenhamos ali um tempo de relaxar, né? É difícil, mas a gente precisa praticar, a gente precisa tentar. A gente vive sem paciência, sem tempo, sem. Vamos respirar, vamos parar, né? Quem sabe assim, a gente cuidando um pouco mais da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, sim, porque, né, nós temos que alimentar a nossa alma com coisas boas, né, prazerosas, para que assim a nossa mente possa evoluir de forma preciosa, né? Adquirindo ali conhecimentos bons, absorvendo as coisas boas, para que a gente possa passar isso também para as pessoas. A gente não tem como dar coisas boas se a gente não tem uma alimentação boa. Alimentação que eu digo, alimentação da alma.
Se a gente não absorve nada de bom, a gente não tem o que passar de bom. É assim? Então, assim, vamos tentar, vamos praticar. Qualquer coisa, deixem aí, se tiver dúvida ou comentário, eu respondo com o maior prazer e vou tentar. Eu quero voltar a fazer esse diário terapêutico, né? E aí, quem sabe, a gente pode trocar informações, dicas, por que não? Vamos tentar ajudar um ao outro. Isso é independente de ser homem ou mulher, independente da idade, tá bom? Eu espero contar com vocês nos próximos vídeos. Agradeço de coração por estarem aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!